Tanto que, até terminar o pregão da BMF, a gente usava o som da BMF dentro do escritório para poder ouvir o barulho. Mas era assim um trabalho de ouvido muito treinado para conseguir distinguir as negociações. Você sente o calor daquilo ali. Eu acho que é mais ou menos como você ouvir uma música pelo computador e assistir um show ao vivo. Tem uma pergunta muito legal que veio aqui do ouvinte. Tinha briga no pregão? Assim, vias de fato dentro do pregão? Acontecia. Que diabos é uma boleta? Bom, a boleta era um... Você foi saber o campo de cebola, levou o galo do Flávio. A bola última. Aí você foi comprar 10 a bola. Aí traz ele 38,5. É só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo de como acontecia no mercado financeiro antigamente. Hoje em dia a gente fala muito de BTG, XP, tem a Nuinvest e tal. A Socopa é das antigas. A Socopa, quando você lê, por exemplo, o livro do Décio Bazin, ele fala muito da Socopa e de várias outras corretoras da época. Mas eu entendo disso, o pouco que eu entendo disso é de ler livro como o do Décio Bazin, que é de antigamente, lá da década de 80, eu acho que ele lançou o livro, ou por estudar, ou por ver vídeos, ou por conversar com pessoas mais experientes. Mas, para falar como era, e é muito divertido entrar nessa história, eu trouxe alguém que vivenciou isso, que teve essa experiência, que sentiu na pele a ansiedade que era trabalhar num pregão. Flávio Cruzara, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Arthur. Muito boa tarde aos ouvintes aí da rádio. Tudo bem, né? Tudo certo. É realmente muito bom lembrar disso. Viu? Deve ser muito 15 legal. anos que eu não vejo. Inclusive, só para quem pegou agora no meio, o áudio que a gente estava ouvindo não era uma narração de futebol, tá? Porque tem bola para tudo que é lado, parece narração de futebol, mas não é. É uma das gírias, né? Eu peguei até uma lista das gírias aqui. Bola Sim. é quando o número é redondo, utiliza-se para linguagem de bolsa. Por exemplo, seria bola. Mas antes de a gente entrar nas gírias, eu queria que tu apresentasse para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores a tua experiência. Quando é que tu começou no mercado financeiro? Como é que tu chegou no mercado financeiro? Bom, vamos lá. Eu comecei a atuar diretamente na parte de mercado de capitais, exclusivamente mercado de capitais, em 1999. Eu já atuava como cliente antes disso para algumas operações, trabalhava em empresa de construção pesada, e aí a gente tinha uma exposição muito grande a determinados ativos que eram negociados em bolsa, principalmente exposição cambial, acabava sendo uma influência importante, e eu fazia essas travas para a empresa. Em 99, com aquela desvalorização do real frente ao dólar, por conta da reeleição do Fernando Henrique, que nós passamos de 80 centavos de real para $1 na época, em 15 dias passou para R$1,40 para $1. O dólar quase dobrou de preço em 15 dias. Foi que eu vi que era um mercado de envolvimento maior do que aquele que eu já estava atuando, que era a parte de construção. E foi nesse momento em que eu comecei a atuar na parte de mercado de capitais, então eu consegui ver algum tempo aí de pregão viva voz, durou da Bovespa até 2005, na BMF foi 2008, 2009, não lembro direito quando acabou, mas eu acabei vivenciando essa época aí, bem interessante. Até você falou do bola aí na narração. Eu não sei se vocês... É porque quando o ouvido da gente vai filtrando um pouco melhor, mas para quem ouve a primeira, uma gritaria, mas e aí qual que é o ativo? Isso, explica pra gente como é que era a dinâmica. Como tu falou mesmo, pra gente é uma gritaria, é algo assim, é uma parede de som. Como é que funcionava essa dinâmica e como é que se entendiam com tantas conversas cruzadas? Bom, vamos lá. Só pegar um pouquinho antes disso, quando existia exclusivamente pregão viva voz, sem nenhum tipo de operação eletrônica, a confusão era maior ainda. Era um momento em que a gente tinha um mercado que ele era... apesar de ser muito dinâmico, ele tinha um filtro muito elevado para poder fazer algum tipo de participação. Mesmo nessa época, até 2005 ainda, a linha de corte era muito alta. O que acontecia era que era simplesmente apregoado, era gente gritando e escrevendo numa tábua de giz, com um quadro negro, escrevendo o que estava acontecendo. Quando veio o spot, que foi aquele sistema de telefonia que acho que todo mundo já viu em filme ou em foto de pregão viva voz, um telefone que metade dele é vermelho, a outra metade amarela. Aquele telefone é um sistema de telefonia exclusivo para a Bolsa. Ele tinha um número de telefone, mas ele era exclusivo para a Bolsa. Ele não funcionava fora dali. E isso aí ajudou muito nas operações, porque o operador não precisava ir até a borda do pregão para poder pegar a ordem que ele ia colocar no meio daquela bagunça. Então, ele já pegava por telefone. Algumas vezes, 2 telefones, um em cada orelha,
e a pessoa falando. E quando veio o Mega Bolsa, que o sistema se tornou eletrônico, que é o sistema que a gente usa até hoje, só que o Mega Bolsa hoje é adaptado ao home broker. Quando veio o Mega Bolsa, ele tornou essa operação mais simplificada ainda. Então, naquele momento, era um monte de gente comprando e vendendo ao mesmo tempo, ativos diferentes. As três coqueluches na parte de ações era Petrobras, Vale e Telemar, que eram os três grandes sucessos da época. E esses três tinham um pregão independente e o resto era tudo dentro de uma mesma salada. O que seria um pregão independente? Eles tinham, eu não sei se chamava de roda, de grupo. Isso. Eles tinham isolados. Então era o bolinho da Petro, o bolinho da Vale. Isso. Telemar, Petro, PETR, Vale, que era CVRD na época, Companhia Vale do Rio Doce ainda, e a Telemar, que era TNLP. Então, você tinha as três rodas de negociação, eram três círculos mesmo, o pessoal ficava separado do restante da confusão, negociando só essas três, cada círculo negociando uma dessas ações. E tinha o pessoal comprando e vendendo, o gesto de compra era como se estivesse puxando, né, no ar, o gesto de venda como se estivesse empurrando a venda, e falava, gesticulando com a mão mesmo, em quantidade, a gente chama de quilo, porque são 1.000 unidades, Sim. 1.000 ações, 1.000 lotes, dependendo do que é. Então era 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, e aí fazia toda a negociação desse jeito. Tinha, além dos operadores de corretora, tinham também aqueles fiscais de bolsa. Então, eles ficavam ali para poder tomar nota do que tinha acontecido, porque tudo isso era transcrito só no final do pregão. E é claro que vira e mexe dava confusão. De gente que falava que comprou e ninguém viu ele comprando, gente falando que vendeu e ninguém viu ele vendendo. Sempre tinha algum tipo de confusão, mas era um movimento bem interessante, bem intenso. E existiam ativos como hoje, por exemplo, a BMF são os futuros, commodities e tal, mas existia, por exemplo, negociar índice, como se faz hoje, porque hoje parece que se tu não tiver um profit ou algum programa desse extremamente computacional mesmo e gráfico em minutos e segundos, parece impossível de operar. Isso existia na época? Existia, normalmente, só que na época a gente tinha duas bolsas. Antes de 2000, até quando eu comecei, nós tínhamos várias bolsas espalhadas pelo Brasil inteiro. Quase todos os estados tinham uma bolsa de valores. As mais importantes eram a BVRJ, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a Bovespa, a de Santos, que negociava só café, e do Paraná. Essas eram as mais importantes. A de Minas, apesar de ter um volume de pessoas relativamente alto, ela acabava que não tinha um volume de operações muito grande. Quando houve a unificação das bolsas, primeiro as bolsas de valores, transferiu toda a operação para a Bovespa, e aí, dentro da Bovespa, a Bovespa não era mais a Bolsa Oficial de Valores do Estado de São Paulo, ela passou a ser chamada só de Bovespa, e no Rio ficou a CVM e a CETIP. Então, eles conseguiram negociar mais ou menos nesse formato. E como a gente tinha essa separação, operação de ações era Bovespa e a BMF, que na época era uma das maiores bolsas do mundo de mercadoria, perdendo para Chicago e Frankfurt, se não me engano só. E a BMF operando de forma independente, esses ativos de mercado futuro, de commodities, de moeda, todos esses eram negociados na BMF, não estavam na Bovespa. Só houve a unificação das bolsas mesmo, BMF e Bovespa, em 2008, que aí teve a unificação BMF-Bovespa, mas até então eram duas operações independentes. E era interessante isso que você está falando, porque, às vezes, na hora de mandar a ordem, entre a emissão da ordem e a ordem chegar para o apregoeiro lá, tinha uma distância de, 2, 3, 5 minutos. E era um tempo, para hoje, é impensável. Hoje, trabalha-se com 0,01 segundo para emissão de ordem. Entre o momento que eu aperto o botão e o momento que a ordem aparece no pregão, é uma fração de segundo. E assim, podemos levar em conta que o volume de ordens era muito menor, né? E aí eu já queria emendar contigo, o mercado fracionário, enquanto o pessoal está pedindo 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, que são 10.000 ações, o mercado fracionário não existia, imagina, nessa época. Não tinha como comprar uma... Hoje você pode comprar uma ação da Oi por 80 centavos. Naquela época isso não existia, né? Não tinha como negociar.
Na época, nós tínhamos algo em torno de 50, 70 mil negociações por dia, e para isso tinham 1.000 operadores. É isso que o volume de pessoas envolvidas ali dentro era muito grande para poder fazer isso. Hoje nós temos 2,5 milhões, 3 milhões de operações por dia, e é possível fazer o mercado fracionado, ou contrato de mini, que na época também não existia, o mini dólar, mini índice, de commodity agrícola também, a mesma coisa, que na época não se usa, não é nem só pela dificuldade operacional, tá? É porque a linha de corte para poder entrar numa operação dessa era relativamente alta. Então, as pessoas que tinham algumas pessoas que tinham o operador próprio dentro da Bovespa, era a pessoa que tinha ali dentro, vou falar no dinheiro de hoje, 80, 100 milhões de dólares de investimento em bolsa, né, de patrimônio. E esses aí tinham um operador próprio. Quem não tinha esse patrimônio, que eram poucos, compartilhavam o operador. E mesmo assim, mesmo aqueles que compartilhavam, era sempre com um volume relativamente alto. Hoje, graças a Deus, foi pulverizado enormemente a bolsa, gerou oportunidade para várias pessoas de diversas classes sociais fazerem não só uma poupança, mas acreditar no desenvolvimento daquelas empresas. Então, isso aí acaba ajudando bastante. E outra questão, tu falou Petro, Vale, Telemar, aí a gente estuda, tem a Klabin, já é bastante antiga, a Belgo Mineira parece que foi uma sensação numa época também, eu nem sei direito o que a Belgo Mineira faz, não existe na bolsa faz tempo, mas tirando essas blue chips, as outras ações da bolsa, elas eram negociadas? Tinha espaço nesse volume todo para negociar as small caps, por exemplo? Existiam small caps na época? Existia small cap, mas durante muito tempo, e eu te falo aí até 2012, qualquer coisa assim, 2010, uma empresa que tivesse menos de R$1 bilhão de free float, de ação negociada em bolsa, ela não dava conta de entrar, porque ela não tinha como se manter ali dentro. Eu lembro quando a Maçãs Renner, deve ter sido em 2008, 2009, qualquer coisa assim, quando ela abriu o capital com 600 milhões de reais de abertura de capital, o pessoal falava, não fica de pé, não tem como negociar uma ação dessa. E acabou funcionando, mas a ideia que a gente tinha era isso. Várias empresas que na época, na década de 90, nós tínhamos Transbrasil, que desapareceu. A Belgo Mineira, a siderúrgica, ela acabou sendo incorporada, mas a Transbrasil desapareceu, Varig desapareceu, VASP desapareceu. Nós tivemos alguns casos desse que aconteceram na Bolsa. Eu não tenho muita experiência de Bolsa, mas eu já tive a experiência de investir numa empresa que não está mais na Bolsa, que é a TAM. Eu comecei lá em 2011 e aí eu acho que a segunda ação que eu investi, a primeira foi Klabin, a segunda foi super, super tradicionais as empresas, né? Daí na hora que saiu a TAM, eu acabei vendendo também, acabou tendo um bom resultado. Mas uma questão que me deixou bastante curioso quando a gente fez a pesquisa para essa entrevista é a mesa ferradura. O que é a mesa ferradura? Como é que era a disposição dos atletas nesse jogo? Isso, como eu falei, tinham círculos de operação que eram específicos para determinados ativos e tinha essa mesa, tanto que a gente chama de mercado de balcão, exatamente porque era um balcão físico. Ele tinha uma mesa em forma de ferradura, e nessa mesa em forma de ferradura ficava do lado de dentro dessa ferradura, ficavam as pessoas que estavam querendo vender, pelo lado de fora as pessoas que estavam querendo comprar. E aí tinha hora que você tinha que mudar o lado da mesa. Você era como comprador, você estava como tomador e de repente queria vender, você tinha que virar para o outro lado da mesa para poder fazer a negociação. É claro que isso aí tinha uma dificuldade operacional, acabou sendo, primeiro, isso aí acabou na BMF, e aí na BMF fechou-se vários círculos para tipos de ativos diferentes, então commodity agrícola, commodity metálica, moeda, índice, aí cada um tinha um círculo diferente, mas um formato de um ringue, mais ou menos, circular, mas em formato de um ringue. E a mesa, ela funcionava desse jeito. O mercado de balcão, ele funcionava desse jeito. Eu não cheguei a operar mercado de balcão nesse formato. Ele terminou em 96, qualquer coisa assim. Ele terminou esse formato. Já era todo mundo junto, porque nem cabia. Como eu falei, tinha 1.000 pessoas ali dentro.
Se o teu filho, o teu neto chegar para ti, me conta uma história assim, a coisa mais maluca que tinha no pregão nessa época, algo que só acontecia lá dentro, alguma cultura diferente que tinha, o que mais te lembra assim, de maneira saudosa dessa época? A linguagem era muito diferente, uma linguagem própria, inclusive era aquele tipo que era uma tribo, então o pessoal conversava, saía dali, ia para o café. A Bovespa é na 15 de novembro e tinha um café na esquina, do outro lado da esquina tinha a BMF. Então esse café era o lugar onde todo mundo encontrava. E nesse café ficava o papo do pessoal, eu falo, qualquer pessoa que estava de fora e chegasse ali, ia saber que a gente estava falando português por causa de um ou outro termo que ele entendia. Mas com certeza não entenderia o contexto da conversa que estava rolando ali. Mas o que era bacana, que eu até comento às vezes, do pregão Viva Voz, é que dava para a gente sentir a temperatura da negociação, que no eletrônico não tem mais. Eu vejo um número piscando na minha tela, isso que acontece hoje em dia. Mas no pregão Viva Voz, não. Quando você tinha alguma coisa, algum acontecimento importante, Rússia e Ucrânia declararam guerra ou algum movimento importante qualquer que aconteça, o tom de voz aumentava. A quantidade de pessoas, que você mostrou o áudio aí, falando ao mesmo tempo, mudava significativamente. Tudo isso mudava, sim, muito, e dava para você sentir isso ali dentro. Eu acho que é mais ou menos como você ouvir uma música pelo computador ou pelo som do carro e assistir um show ao vivo. Você sente o calor daquilo ali, que acabou. Tanto que, até era interessante, quando acabou o pregão Viva Voz da Bovespa, em 2005, até terminar o pregão da BMF, a gente usava o som da BMF dentro do escritório para poder ouvir o barulho. Pegava e colocava em caixa de som, porque a BMF disponibilizava o som ao vivo para poder, até mesmo para poder depois fazer algum tipo de verificação. A gente colocava no som dentro do escritório para poder ouvir o barulho da BMF. Mas era assim um trabalho de ouvido muito treinado para conseguir distinguir as negociações desse mar de gente ali. Mas olha só, tem uma pergunta muito legal que veio aqui do ouvinte. Tinha briga no pregão? Tu já chegou a saber de alguma história ou presenciar um vias de fato dentro do pregão? Acontecia. Assim, eu não vou falar que era frequente, não, mas vou te falar que aí uma vez por semana, pelo menos, tinha bate-boca e de sair mesmo, vias de fato, uma vez por mês, talvez um pouco mais, porque o grande problema é que, para poder chegar nesse ponto, os dois eram banidos. Então, o que acontecia era que o pessoal evitava ao máximo algum tipo de conflito, pelo menos ali dentro. Tá? Mas bate-boca, esse aí era frequente, muito frequente, de alguém que atropelou a negociação, ou seja, acabou comprando na frente do outro, ou anotou alguma coisa por má-fé ou por descuido, não sei, mas anotou alguma coisa errada, porque era tudo anotado em bloquinho de papel, tá? O pessoal anotava tudo e aí no final do dia é que fazia o ajuste da operação. Isso é muito interessante porque a gente, principalmente quem está entrando há pouco tempo, entra em qualquer home broker de qualquer corretora hoje, tem ali boleta, tem a aba boleta que você clica. O que diabos é uma boleta? Eu gostaria que tu explicasse como é que é a documentação do negócio, o que é a boleta de verdade? Bom, a boleta era um bloquinho de papel, todo operador tinha esse bloquinho que ficava no colete. No bloquinho de papel ele anotava o número, que vocês já devem ter visto em foto, o colete ele tinha um número, que identificava quem que era a corretora, quem que é o corretor, que ele podia ser de uma única pessoa, como eu disse, e o nome embaixo. O nome ninguém nem ligava, então pegava direto o número da corretora. Então você anotava o número da corretora, compra-venda, quantidade e preço, pronto. E ia anotando tudo isso, montava essas boletas e ia passando isso para o fiscal, para poder ele já ia fazendo o ajuste dessa operação. E aí ele ia batendo um com o outro. Quando tinha alguma divergência, chamavam os dois operadores, falavam assim, ó, a boleta suas não está batendo, o que está acontecendo? Aí fazia algum tipo de ajuste ali na hora, mas era a boleta física, era papel. No início era papel. Depois passou a ser eletrônico e aí, no final, nem existe mais, como eu falei, é tudo na tela agora, é um home broker que faz tudo. Uma outra pergunta que veio aqui o pregão, existia um pregão para institucionais e um pregão para pessoa física ou era tudo o mesmo pregão? Para fundos de investimento, por exemplo, os fundos de investimento estavam comprando as mesmas ações que eu, por exemplo? Funcionava tudo junto,
Durante um bom tempo funcionou, toda a operação funcionou junto. A grande diferença que nós temos hoje é que hoje nós temos uma quantidade de pessoas físicas gigantescas fazendo operação de bolsa, coisa que na época não tinha. Até final da década de 1990, eram pouquíssimas as pessoas físicas que faziam operação. Então, era mais grandes bancos, tinham operações próprias, algumas pessoas, uma ou outra, com um patrimônio muito elevado que justificavam fazer algum tipo de operação. Institucional estrangeiro, que tinha, na época tinha algumas limitações maiores do que hoje, mas chegou a época, inclusive, de ser proibido, mas considerando o final da década de 90, que já era permitido, tinham algumas limitações. Então, tinham... o pregão ele funcionava em conjunto, só que a quantidade de pessoas físicas era insignificante. Então, não justificava uma operação independente. Chegou a ter operação independente, pessoa física, quando aumentou a quantidade de pessoa física em relação a institucional, mas durou pouco tempo, porque logo em seguida veio home broker e colocou todo mundo no mesmo pacote de novo. E pronto. Agora eu vou fazer contigo o que seria num filme a imagem pós-créditos, que eu quero ouvir de ti como é que tu acompanhou o caso do Nagy Narras na Bolsa do Rio de Janeiro. Nagy Narras foi emblemático, tá? Porque, vamos lá, tem gente que crucifica ele demais, ele fez besteira, não tem como justificar, mas ele ele não fez a besteira sozinho. Então, teve um envolvimento maior de operações ali, porque o que ele fazia como operação principal, ela era legal, era permitido. Basicamente, o que ele fazia era o seguinte: ele era um operador muito bom, é indiscutível, ele tinha um feeling de mercado muito interessante, isso foi em 89, 90. Ele tinha um feeling de mercado interessante, só que, como na época as operações todas, todas aconteciam com fechamento de negócio em D+3, comprei hoje, eu pago daqui 3 dias, vendi hoje, eu entrego daqui 3 dias, o que acontecia era que ele tinha prazo para poder fazer a operação. Hoje não, eu compro agora, eu tenho que estar com dinheiro na conta da corretora, senão a corretora não deixa eu fazer a operação, porque a corretora não pode ficar negativo, quem já ficou, a corretora já puxou a orelha. Mas o que acontece... A chamada de margem, né? O pessoal diz que é chamada de margem. Né? Chamou a margem. Ele não tem margem para poder operar, a corretora zera ele na marra. No preço que tiver no pregão, e já zera. Na época, não tinha essa obrigatoriedade. Então, ele fazia uma operação de compra de um determinado ativo, saía do pregão, no dia seguinte ele ia no banco, pedia dinheiro emprestado para poder pagar aquela operação. E ele foi fazendo isso com volume pequeno, até que ele comprou uma briga pessoal muito grande com o então presidente da Bovespa. E aí o que aconteceu foi que o presidente, vendo o que estava acontecendo, foi e montou vou falar meio que uma armadilha, mas deixou ele fazer a operação. Quando ele tinha uma operação muito grande, o presidente ligou para os bancos e falou: olha, Nagy Narras está fazendo desse jeito, ele está pegando dinheiro para poder zerar no dia. E contou a história toda. Na hora que ele chegar aí, nega a operação um dia para você ver o que vai acontecer. Nagy Narras foi na porta de um, tocou a campainha, o banco não emprestou dinheiro, do outro não emprestou dinheiro, o outro não emprestou dinheiro. Na época eram poucos bancos, ninguém tinha dinheiro para poder emprestar para ele. Venceu os 3 dias, ele não tinha como fazer o pagamento. O volume de operação dele era tão grande que ele quebrou a bolsa. Então, assim, por isso que eu falo, não justifica a operação dele, tá? O que ele fez estava errado. Apesar de, em termos, ser legal, ele sabia do risco que estava correndo. Não era ilegal, mas era imoral, digamos assim. Isso. Ele sabia do tamanho do problema que ele poderia causar com aquilo que ele estava fazendo. Agora, não é que ele causou o problema sozinho, tá? Ele teve ajuda para poder quebrar a bolsa nessa época. E aí, Nagy Narras foi o emblemático, foi a pá de cal que aconteceu em cima da BVRJ. Porque até então, a BVRJ, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, era maior do Brasil. Muito maior, tá? Sim. Incomparavelmente maior. Aí nós tivemos dois grandes crashes na Bolsa, que foi em 71, que, por causa da crise do petróleo, e depois de Nagy Narras em 89. E uma história que eu vi também, li, eu acho, sobre o Nagy Narras, é que acho que foi num vídeo do YouTube que eu vi, que ele tinha tanta operações tão grandes, que outra coisa que também não é protocolar, digamos assim, que ele fazia, é que ele tinha um pedaço tão grande da Petrobras, se não me engano, que ele vendia as opções
e a pessoa, para ser exercida nas opções, ele tinha que vender Então, ele tinha opções das ações dele, era algo assim. Tipo, ele tinha tanto que a pessoa fazia uma opção a descoberto, que é um risco, que o investidor tem que ter Isso. muita consciência para fazer, que para a pessoa conseguir pagar ele, tinha que comprar as ações dele próprio. Então, ele acabava ganhando dinheiro duas vezes. É verdade. Ele tinha o volume dele era incrível. Eu não lembro direito qual que é o percentual de operação da bolsa que ele tinha, mas vou falar um número que eu acredito que seja razoável. Vou te falar algo em torno de 15% do total de operações era dele, direto ou indiretamente. Então, assim, era muita coisa que acontecia. E acaba que quando tem esse tipo de movimento, ele influencia o mercado mesmo, de fato influencia o mercado. E até esse movimento grande desse jeito, aconteceu há pouco tempo atrás com uma empresa, não com uma pessoa. Quando a Vale teve aquele problema de Mariana, que teve a barragem que estourou, e aí teve um caos na negociação, o que aconteceu? Ela foi obrigada a reduzir o volume de produção de minério de ferro. Quando ela reduziu o volume de minério de ferro de produção dela, a significância dela era tão grande no mercado internacional que o preço do minério de ferro subiu. Ou seja, se você pegar antes da barragem de Mariana e depois da barragem de Mariana, o faturamento em reais na Vale é o mesmo. Ela reduziu em 10% a produção e o faturamento era o mesmo, porque ela afetava diretamente o preço. Ela produzir menos afeta o preço do ativo. A mesma coisa na ginástica.